Olá, Gaspar, sou o pastor Delton Cruz, quero ministrar com você uma palavra que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6. Separei 7 lições para compartilhar com você. O versículo 1 diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias havia sido um rei muito importante ali para a nação de Judá, o reino do sul. E ele havia, sob o reinado ali de Uzias, o reino havia prosperado, Uzias havia investido no seu exército, investido na agricultura, cavou poços, criou animais, o reino havia desfrutado de uma grande prosperidade. Mas Uzias ele deixou que o orgulho entrasse no seu coração e ele esqueceu que ele era apenas um instrumento e que Deus é quem o usava. E ele resolveu entrar no templo para oferecer incenso. Os sacerdotes os tentaram impedir e Deus o castigou, fazendo com que ele ficasse leproso. Então o versículo vai dizer que o ano em que morreu o rei Uzias. A primeira lição: o que tem que morrer na sua vida? Isaías ele já servia a Deus, mas não com intensidade. Uzias teve que morrer para que Isaías se posicionasse. O que tem que morrer na sua vida para que você viva a chamada e o propósito que Deus tem na sua vida? Pare e pense sobre isso. O que tem te impedido de viver a chamada, aquilo a qual Deus te chamou, te posicionou? A segunda lição: o rei Uzias ele morreu justamente porque ele deixou o seu lugar de rei e quis fazer o papel do sacerdote. Viva apenas aquilo a qual Deus chamou você para fazer. Se for pregar, pregue. Se for louvar, louve. Mas não queira fazer tudo. Porque nós somos um corpo e cada um tem uma chamada. Cada um tem um ministério. Uma terceira lição: para onde você tem ido no momento de dor? Isaías, nesse versículo, diz o ano em que o rei Uzias morreu. Mas mesmo em meio a uma dor, meio a uma perda, ele foi para o templo buscar a presença de Deus. Para onde a tua dor tem te levado? Quantas pessoas em meio à dor se trancam num quarto, ou entram numa prisão de pensamento, ficam deprimidos e tristes. Mas busque a Deus. Deus é luz e é poderoso para mudar e restaurar a sua vida. Uma quarta lição: quando Isaías entrou no templo, ele teve uma visão de um alto sublime trono e ele enxergou ali o próprio Deus. Deus continua soberano, mesmo que um rei havia morrido. Talvez Isaías poderia pensar: e agora? Mas Deus estava mostrando para ele: olha, Isaías, ainda que aos seus olhos as coisas estão fora do controle, eu continuo no controle, eu continuo sendo o seu Deus. O nosso Deus soberano, não esqueça disso. E uma quinta lição: quando Isaías entrou no templo, ele teve essa visão diante da luz do Senhor, ele olhou para si mesmo e falou: ai de mim que sou um homem pecador, que habito no meio de um povo de lábios impuros. E sou um homem de lábios impuros. Isaías, ele olhou para si mesmo e viu que ele era pecador e precisava da misericórdia de Deus. Nós temos que ser diretos ao Senhor e confessar para o Senhor aquilo que tem nos impedido de viver a sua presença, viver a sua chamada. O que tem impedido você, o que precisa ser confessado. Confesse a Deus. Entra no seu quarto, feche sua porta, confesse para o Senhor: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho errado dessa forma. Deus é poderoso para te perdoar. Quando Isaías confessou o seu pecado, então um anjo voou ali para no trono do Senhor, tirou uma brasa ali com uma tenaz, que é uma ferramenta para tirar a brasa, tocou nos lábios de Isaías, Isaías foi purificado. Da mesma forma, há poder no sangue de Jesus. O sangue do Senhor, ele nos purifica. O sangue de Jesus perdoa pecado. Eu não sei o que você cometeu, eu não sei o que o diabo tem te acusado, mas há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus
Purifica os pecados dos homens, confessa, Senhor, os seus pecados, que o sangue de Jesus vai cair sobre a sua vida e vai te purificar. E quando Isaías sentiu-se purificado, então ele pôde ouvir a voz de Deus. E o Senhor falava: a quem eu enviarei? E Isaías agora se posiciona e fala: eis-me aqui, Senhor. Isaías se coloca como um poderoso profeta de Deus, se coloca na brecha e Deus usa ele poderosamente naquele tempo. Até hoje o próprio Senhor Jesus usou as palavras de Isaías, porque ele se colocou na brecha. Em meio à dor, ele foi buscar o Senhor e viveu os planos, os propósitos de Deus. Deus espera que você entre na brecha, Deus espera que você se posicione.